Agora nós vamos entrevistar o ex-ministro da Educação e também professor, o Fernando Haddad, que já está conectado conosco através do Skype. E o Marquinhos vai fazer aqui a nossa abertura da entrevista. Fernando Haddad, que é natural de São Paulo, tem 58 anos, é professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo, a USP, inclusive uma instituição pela qual ele se graduou, bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. É filiado ao Partido dos Trabalhadores e foi ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma. Foi prefeito na cidade de São Paulo de 2013 a 2016 e desejamos aí um bom dia, professor. Desde já, obrigado pela sua participação. Marcos, uma satisfação. Tony, meus agradecimentos pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês por essa manhã aqui. Vamos bater um papo bom aí, se Deus quiser. Vamos lá. Haddad, então vamos começar nossa entrevista falando sobre o cenário político do país. Como o senhor está avaliando, nesse momento, toda a situação? Olha, rapaz, você sabe que nós estamos vivendo um processo muito diferente dos anteriores. Porque, na verdade, o Bolsonaro, ele nunca deixou a campanha eleitoral para governar o país. É uma forma diferente de fazer política. É uma campanha permanente de desinformação e agitação política, né? Então é muita desinformação, uma hora é cloroquina, outra hora é virar jacaré tomando vacina, outra hora é ivermectina e jet ski, moto. É uma maneira que eu nunca vi isso acontecer em nenhum país, para falar a verdade. E eu acho que as pessoas estão se dando conta de que nós temos um problema, né? Um problema grave para resolver, na área da educação, na área da segurança pública, na área do investimento público em infraestrutura, nos cortes da ciência e tecnologia. E eu acho que as coisas vão afunilar para duas grandes propostas. Uma, a do Bolsonaro, que quer continuar no poder e está usando todos os instrumentos para se perpetuar no poder, né? Inclusive instrumentos inconstitucionais, né, como ameaça a poderes, mobilização de milícias, partidarização das polícias e do próprio exército, coisa que a Constituição veda. E do outro lado, acho que nós vamos ter aí a candidatura do presidente Lula, se ele concordar em aceitar o que a militância do PT gostaria que ele fizesse. E eu acho que ele está trabalhando para isso, montando uma ampla coalizão para oferecer uma alternativa ao poder. Então, no plano nacional, eu acho que as coisas estão afunilando para essas duas candidaturas, na minha opinião. E nos planos estaduais, eu acho que tem muita coisa por acontecer. Acho que não tem... São poucos os estados que estão arrumados, assim, por assim dizer. Então vai ter um processo ainda longo, de muita conversa, muita negociação, até porque não tem uma figura, né, com exceção de alguns estados, nem parecida, né, com o Bolsonaro. Então, eu acho que é um processo de maturação um pouco mais longo e que vai exigir mais diálogo, mais paciência, mais tempo, mais compreensão. Haddad, então, com o julgamento, né, do STF, reconhecendo a incompetência do então juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Lula, que recuperou seus direitos políticos, você agora passa a ser o candidato do PT ao governo do estado de São Paulo? Olha, Tony, eu tenho evitado falar em... Eu sei que já tem algumas candidaturas lançadas, mas eu sou uma pessoa, até por formação, que eu nunca me aventuro sem antes estudar profundamente para saber se eu posso contribuir com aquilo que eu me proponho a fazer, né? Eu tinha uma longa carreira universitária quando eu fui ministro da Educação. Eu passei 7 anos no Ministério da Educação. Poucos brasileiros ficaram tanto tempo à frente de um ministério. Muito poucos brasileiros. E na mesma pasta, menos ainda. E de forma consecutiva, contínua, sem interrupção, menos ainda.
Então, eu gosto de me preparar para as coisas com muita antecedência e eu não gosto de me propor a nada para o que eu não tenho um projeto. Na Prefeitura de São Paulo, eu ganhei 13 prêmios internacionais. Entre eles, um da ONU pelo Plano Diretor, um de Nova York pelo Programa de Mobilidade Urbana, um da Agência de Risco FIT pelo saneamento das finanças de São Paulo, que é uma cidade hoje que está nadando em dinheiro depois que eu fiz a renegociação da dívida de São Paulo. Então, eu estou agora à frente da Fundação Perseu Abramo, capitaneando um processo para elaborar um plano para São Paulo. Eu quero estudar, eu estou estudando detidamente cada macro-região do estado, com uma equipe numerosa, para a gente ter uma radiografia mesorregião por mesorregião, macro-região por macro-região, desculpe, para a gente ter um plano de desenvolvimento para todo o estado de maneira integrada. E aí sim nós vamos sentar com os outros partidos para discutir quem pode representar esse projeto ou negociar esse projeto com outros partidos. Eu acho que está muito, muito cedo para... O povo está sofrendo com falta de emprego, falta de renda, falta de vacina, e as pessoas só estão com a cabeça em eleição. Então eu estou com um pouco mais de... Até pela experiência acumulada, eu acho que a gente tem que dedicar esse ano para enfrentar os problemas que a população está sofrendo agora e estudar o assunto, para poder apresentar algo coerente para o estado de São Paulo. Haddad, mesmo você não pensando ainda em política, nesse momento que estamos vivendo, o senhor entende que a candidatura do então governador de São Paulo, João Dória, à presidência da República, favorece a candidatura do ex-presidente Lula ou atrapalha? Olha, eu acho que nem ajuda nem atrapalha, na verdade. Eu acho que eu acho muito difícil você quebrar a lógica de você ter o governante, né, o incumbente disputando a eleição, que é o Bolsonaro, e uma grande liderança que foi presidente da República e saiu com 80% de aprovação. Ótimo e bom, eu não estou falando de regular, não. Ótimo e bom. Lula terminou com mais de 80% de aprovação por qualquer pesquisa. Tendo um presidente, um ex-presidente tão bem avaliado e que inclusive foi perseguido por um juiz incompetente e parcial, isso dito pelo mundo inteiro, não é só o Supremo Tribunal Federal que disse, eu acho difícil quebrar essa lógica de duas figuras, uma que está no cargo e uma que passou com excelência pelo cargo. Eu acho difícil quebrar essa lógica. Agora, você às vezes se lança candidato, ou porque você quer tentar mais uma vez, né? No caso do Ciro, né, vai para a quarta tentativa, ou porque você quer se lançar para ver o que, né, se você planta uma semente para o futuro. Mas eu acho que o quadro está hoje, da maneira que está muito definido entre essas duas lideranças, na minha opinião. Então, Haddad, deu para notar na sua fala aí que você acha que teremos nas próximas eleições uma certa polarização, certo? Agora, o que você acha a respeito do comentário do Ciro Gomes recentemente com relação ao presidente Lula? Eles andaram se alfinetando nas redes sociais aí, e o Ciro, ele que foi inclusive ministro da integração no governo Lula, falou que o Lula é considerado um dos maiores corruptos da história moderna do país. O que você acha dessa fala do Ciro? Ele usou a expressão corruptor, né? Na verdade, né? Como se o Lula tivesse que comprar... porque corrupto ele não pode dizer, que senão ele vai ter que responder por injúria, calúnia e difamação. Então ele não pode dizer isso, ele tem que, né, trocar as palavras, né? O Ciro, ele joga muito com as palavras, né? Uma hora o Lula é amigo dele, um super irmão, no outro ele fala isso. Eu não entendo muito a estratégia que o Ciro está usando para aparecer nos meios de comunicação. Me parece incoerente a fala dele. Porque ele, a bem dizer, ele votou no Lula no segundo turno, ele concorreu com o Lula em 2002, mas no segundo turno ele apoiou o Lula.
em 2002, apoiou o Lula no primeiro turno em 2006, apoiou a Dilma no primeiro turno em 2010, apoiou a Dilma no primeiro turno em 2014. E aí chega agora e ele diz isso. Então, qual é a explicação da conduta dele nessas eleições todas? Eu não consigo entender. Eu acho que você, quando você se apresenta na esfera pública, você tem que ter uma coerência no que você fala, né? Quando eu fui candidato em 2018, eu paguei um preço altíssimo por ter defendido o presidente Lula. Estava preso, né? E eu dizia, a verdade vai surgir. Eu prefiro pagar o preço de estar do lado da verdade do que mentir para ganhar a eleição. Eu não vou fazer isso. Imagina um professor, mas como é que você entra numa sala de aula depois e olha para os seus alunos se você é um mentiroso? Você vai dar aula de quê? Então, ou você tem compromisso com a coerência e fala as coisas, isso não significa dizer que você não possa errar. A vida é cheia de erros. E você chega e fala, olha, eu errei e vou fazer diferente. Eu errei por isso, e agora eu vou fazer outra coisa. Isso é do ser humano e é até bonito ver quando uma pessoa reconhece. Agora, eu, em 2018, eu arrisquei tudo para falar a verdade para a população. E eu falei, vai ficar provado que o Moro caçou o presidente Lula com C cedilha. Ele foi de arma em punho para fazer a carreira política dele. Talvez eu não tenha ganhado a eleição por conta de ter falado a verdade. Mas é melhor, na política, você pagar o preço de estar do lado certo do que você ser um oportunista. Sabe? E eu jamais adotaria uma estratégia oportunista nem para ser secretário-geral da ONU. Não vale a pena. E já que estamos falando sobre posicionamento político coerente, eu passo para uma próxima pergunta aqui. Em 2016, o senhor tentou a reeleição, mas foi derrotado no primeiro turno por João Dória, que conquistou 53,29% dos votos, e o senhor 16,7%. Já nas eleições presidenciais, 2014, Dilma Rousseff, ela foi reeleita presidente com 51,64% dos votos, contra Aécio Neves, do PSDB, que teve 48,36%. Mas no estado de São Paulo, no segundo turno, Dilma obteve 35,6% e Aécio 64,3%. Já em 2018, a eleição que o senhor também disputou, Jair Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos, né, por cento dos votos, e o senhor alcançou 44,87%. Sendo que no estado de São Paulo o resultado foi Bolsonaro 67,9% e o senhor 32%. Ainda em 2018, o candidato a governador pelo PT, Luiz Marinho, ele ficou com a quarta colocação no primeiro turno, obtendo 12,6% dos votos. E finalizando, agora recentemente em 2020, para prefeito de São Paulo, o candidato do PT, Gilmar Tato, ele foi o sexto colocado no primeiro turno com 8,6% dos votos. Em sua opinião, Haddad, o que acontece com o PT em São Paulo? Bom, são duas coisas. Uma de longo prazo e uma de curto prazo. No curto prazo, o PT foi muito machucado pela perseguição do Moro, mas muito machucado. Você já imaginou a maior liderança do teu partido ser perseguida pela justiça da maneira como Lula foi? Então, isso aí não adianta tapar o sol com a peneira. Isso machucou a imagem do PT, sobretudo no centro-sul do país, né? O Nordeste viveu uma revolução no governo Lula e o grau de confiança do Nordeste no Lula era muito grande. Isso não aconteceu aqui. Foi muito machucada a legenda de 2000 e... Começou em 2013, quando aqueles black blocs começaram a fazer aquele quebra-quebra todo nas ruas de São Paulo, depois no Brasil inteiro. Começou em 2013 o desgaste e não parou desde então. Na verdade, nós começamos a recuperar em 2018, quando eu substituí o presidente Lula, que foi impedido de concorrer. Então, é um processo de reconstrução. Isso no curto prazo. De um longo prazo, eu acho que nós temos que dedicar mais tempo para estudar o Estado. Porque a Prefeitura de São Paulo, a gente já ganhou 3 vezes. Modéstia à parte, o PT fez as 3 melhores administrações da história de São Paulo.
a Irondina, a Marta e eu, mas de longe fomos os 3 melhores prefeitos de São Paulo. Tanto é que nós temos marca. Os outros prefeitos não têm marca nenhuma. Qual é a marca dos outros prefeitos? Quem tem marca, CEL, bilhete único, passe livre, corredor de ônibus, faixa de ônibus, ciclovia, praça Wi-Fi, o que você quiser, cinema público, carnaval de rua, grau de investimento, tudo tem a marca do PT na cidade de São Paulo. Tudo de bom tem a marca do PT. Agora, o Estado, por que eu estou eu já estou há 4 meses estudando o interior do Estado e vou ficar mais um ano estudando o interior do Estado com uma grande equipe técnica e lideranças comunitárias. Porque só técnico também não resolve o problema. Você precisa estabelecer um diálogo entre a ciência e a vida real. Porque daí é que saem as coisas boas, né? Por que você acha que eu estou me dedicando tanto a estudar o Estado? Porque acho que a gente precisa compreender melhor qual é a expectativa do morador da cidade até 10 mil habitantes, até 50 mil habitantes, até 200 mil habitantes. O PT é muito acostumado a governar assim, regiões metropolitanas, né? Nós já governamos Campinas, Santos, São Paulo, Osasco, Guarulhos, São Bernardo, grandes cidades. Eu acho que a gente precisa entender melhor a psicologia das pessoas do interior e o que a gente pode oferecer com a nossa cara que vai ao encontro da expectativa das pessoas. Então, acho que falta um olhar. Por que eu falo que é de longo prazo? Porque desde a nossa primeira eleição, em 1982, a gente sempre teve dificuldade, até de ir para o segundo turno. Agora, o que eu vejo agora? Uma oportunidade. Por quê? Porque eu acho que os tucanos estão muito fragilizados. O governo Dória não vai bem, são 28 anos que eles estão governando o Estado, os resultados estão ficando muito aquém do esperado. Então, se o PT fizer a lição de casa, estudar direito, e como o PSDB não fez a lição de casa no governo, eu acho que essas duas coisas podem abrir um espaço para uma novidade. Se isso vai acontecer, quem manda é o eleitor. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Estudar bastante, nós temos tempo, tem 1 ano e meio até a eleição. Estudar bastante para apresentar um grande projeto para São Paulo. Quem é que vai liderar esse projeto? Vamos ver o ano que vem. O ano que vem nós vamos saber quem é a pessoa mais indicada para representar um projeto progressista para São Paulo. Mas eu acho que o Estado está carente de uma novidade, precisa arejar um pouco. Né? 28 anos, o mesmo grupo político, eu acho que talvez o eleitor se abra para uma perspectiva nova. Assim espero. Haddad, você também como ex-ministro da Educação e também professor, como o senhor enxerga na área da educação essa situação da pandemia e como os alunos estão sendo afetados com toda essa passagem que estamos vivendo desde o ano passado? Olha, Tony, se tem uma coisa que me chateia hoje é ver o quadro da educação e os preparativos para o pós-pandemia, ou a falta de preparativos para o pós-pandemia que nós estamos vivendo. Olha, eu tive a honra de ser o ministro que mais expandiu vagas públicas em universidades, tanto nas federais quanto nas próprias universidades particulares, pelo ProUni, pelo FIES, que mais abriu vaga em creche, que mais fez subir o IDEB, que é aquela nota de qualidade das escolas, que mais expandiu a educação profissional com a criação dos institutos federais. E hoje eu vejo uma pasmaceira, sabe? E uma falta de iniciativa. Você, Tony, você já se deu conta do que aconteceu com as nossas crianças nesse 1 ano e meio de pandemia e o trabalho que vai dar, bem feito, o tempo que vai levar para a gente recuperar o prejuízo educacional desses 15, 16 meses de educação à distância e tudo mais? Não tem um plano de inclusão digital por parte do Ministério da Educação. Você tem uma tecnologia hoje disponível para fazer o maior incremento de inclusão digital do planeta, né? Não tem uma iniciativa. Você fica na dúvida até se vai ter Enem, se não vai ter Enem,
se vai ter prova Brasil, se não vai ter prova Brasil. Eu não ouço falar do ministro da Educação. Eu não vejo entrevista dele, eu não vejo liderança dele. Eu liderei processos complexos. Acabar com o vestibular, criar o SISU, criar o ProUni, criar o Fundeb, criar o Piso Nacional do Magistério, ampliar as universidades, criar o Instituto Federal. Eu não vejo nada acontecendo. Nós estamos chegando aí a 2 anos e meio de mandato, já são 60% do mandato. O que aconteceu na educação? Então, eu fico muito perplexo. Eu acho que a imprensa cobra pouco o governo Bolsonaro no que diz respeito. Eu sei que a imprensa está com um foco, com razão, na vacina, no emprego e no desmatamento, na questão ambiental. Mas a educação, acho que exige, por parte da imprensa, uma atenção, porque é grave o que está acontecendo, por falta de ação, de iniciativa, né, do governo federal. Haddad, para finalizarmos essa entrevista, está em discussão no Congresso a respeito de da urna eletrônica, né? E o voto impresso. O senhor acha a urna confiável e o que pensa do voto impresso? Olha, eu acho que essa discussão ela tá sendo colocada de um jeito esquisito, sabe? Porque uma coisa é você discutir abertamente com o Tribunal Superior Eleitoral, com os ministros, né, da Corte, formas de aperfeiçoar o modelo, formas de aperfeiçoar o sistema. Eu não posso ser, como professor, eu não posso ser contra o debate. Vamos debater o que é melhor para o país, o que dá mais segurança. Outra coisa é fazer o que o Bolsonaro está fazendo, de botar em dúvida os resultados eleitorais, inclusive os dele próprio, que venceu a eleição. E colocar em dúvida um sistema que é elogiado no mundo inteiro. Então, por que não fazer um debate sereno, inclusive sobre, se for o caso de haver uma alteração, ver um cronograma, ver quando que é possível. Já se tentou fazer o voto impresso no Brasil, vocês sabem disso. Já se tentou fazer a urna eletrônica com o voto impresso, não deu certo. Então, nada contra reabrir o debate. Agora, o que não pode é ficar com a faca no pescoço das autoridades e colocando em risco, colocando em xeque a democracia, dizendo que não aceita o resultado. Como assim? Nós estamos há 20 anos aceitando o resultado. Qual é o problema de aceitar o resultado? Não tem nenhum indício de que houve fraude em nenhuma eleição. O Bolsonaro disse que tem provas, faz 1 ano que ele está dizendo que tem provas de que tem fraude. Apresenta pra gente. Eu quero saber se teve fraude também, você quer saber também. Agora, você acha normal um presidente da República, faz 1 ano que está dizendo que tem provas de fraude na eleição e não apresenta? Ele está brincando de presidente da República? Isso é uma palhaçada. Sabe, não se brinca com um país. Esse sujeito tem uma pinta de, sabe, de um deboche contra o país, é uma falta de respeito contra os tribunais. Apresenta as provas, vamos corrigir. Todo mundo tem interesse em que o eleitor seja respeitado, em que a vontade popular seja respeitada. Então, quer abrir uma discussão? Abre, mas serenamente. Não fazendo o cidadão ficar em dúvida sobre a questão democrática. Que é isso que ele está fazendo. E com que objetivo ele está fazendo isso? De botar os milicianos dele na rua se ele perder a eleição o ano que vem? Para a gente sair no braço, na rua, porque ele vai perder a eleição? Morreram 5 pessoas com a brincadeira do Trump lá no Capitólio americano. Ele quer, aqui não vai ser 5. Essa brincadeira vai custar muitas vidas. Como ele não tem compromisso nenhum com a vida, ele faz isso. Se morrer 100 baleado nos conflitos do ano que vem, o problema não é meu. Quer dizer, ele é um sujeito que estimula o ódio, que estimula a dúvida, que estimula a conflagração do país. Quem ganha com isso, eu te pergunto? Agora, quer fazer um debate? Eu tenho interesse em saber. Chama especialista, faz debate, faz cronograma, testa em algumas cabines, vê se funciona. Não tem problema. Todo mundo quer a democracia fortalecida, mas não é o que ele quer.
ele quer a confusão, ele quer a dúvida, ele quer gerar a instabilidade, porque ele se beneficia da instabilidade. Ele sabe que quanto mais caótico esse país estiver, mais ele vai ser favorecido, porque ele não tem projeto para esse país, a não ser o caos que ele gera. Haddad, então eu fico preocupado com esse tipo de conversa, sabe? Haddad, nós estamos já com o nosso tempo esgotado aqui na programação. Nós queremos agradecer a sua participação, por aceitar aí a participar conosco na manhã dessa quarta-feira, dia 16 de junho de 2021, da edição do Primeira Página. Muito obrigado. Tony, Marcos, bom dia para vocês e para os ouvintes de vocês. Viu? Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, obrigado.